Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Testemunho de restauração de casamento. A paz do Senhor Jesus. Sou Raimundo Ediva. Sou da cidade de Manaus, no Amazonas. Assim diz o Senhor: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Mateus capítulo 19, versículo 6. Olá, irmãos. Irei contar um pouco da minha trajetória no meu casamento. Conheci minha esposa no mesmo local de trabalho. Ao vê-la passando, logo disse que queria casar com ela e nossas palavras têm poder. Realmente casamos no dia 5 de dezembro de 2009. Tivemos um lindo casamento dos nossos sonhos. Minha esposa é uma mulher maravilhosa, sempre carinhosa e sempre muito atenciosa. Não tinha o que reclamar dela nessa parte. O nosso problema maior e de nossas brigas era em relação às nossas finanças, pois os dois trabalhavam, mas somente eu arcava com todas as despesas da casa e etc. Tudo isso foi desgastando a nossa relação. Chegamos ao ponto de nos separar e voltar novamente. Porém, em 2018, muitas coisas mudaram. Ela foi ficando diferente em casa e só brigava. Também tive culpa em muitas das vezes em que brigamos, pois não era um esposo muito carinhoso e atencioso. Fazia meu papel de esposo, mas nunca estava bom para ela. Eu vi uma mudança muito grande nela dentro de casa. Em um belo dia, cheguei em casa, ela e as coisas dela não se encontravam mais no nosso quarto. Entrei em desespero. Liguei para a mãe dela e ela não estava lá. Liguei para ela e ela me atendeu toda sem graça e com frieza. Antes de ela sair de casa, ela falava que queria dormir na casa da mãe dela. Saía na quinta e às vezes só voltava na terça-feira. Mais um motivo para brigar. Foi então que percebi que ela tinha saído de casa para viver na casa de outra pessoa. Não acreditei que estava passando por aquilo. Comecei a investigar e um belo dia alguém me mandou uma foto dela em uma rodada de amigas. Cheguei à conclusão que tinha sido trocado por outra pessoa. Confesso, irmãos, que meu mundo caiu e abriu-se um buraco negro em minha frente. Minha vontade era de sumir para sempre, tirar minha vida e etc. Porém, coloquei minha cabeça no lugar e foi neste momento que começou o meu deserto. E pensa em um deserto. Pedi a Deus que me ajudasse, que Ele me desse força para não desistir da minha vida e do meu casamento, pois sabia que meu casamento era permitido por Deus. Procurava ajuda de todas as formas e de todas as maneiras, até em fazer um trabalho para ela voltar. Mas não era no meu tempo, amados. Tentava procurar ajuda de todas as maneiras. Foi quando que peguei o meu celular e abri o YouTube e apareceu o testemunho de um irmão. Acho que o nome dele é Marcos. Quando comecei a ouvir, percebi que o que ele estava passando era o mesmo que eu estava passando. Lembro de uma parte do testemunho dele, que a esposa dele tinha engravidado de outra pessoa. Foi nesse momento que entrei no site do Ministério Atalaia de Deus e mandei uma mensagem no WhatsApp. Tive a resposta de imediato. Enquanto isso, eu mantinha contato com minha esposa e ficava às vezes crendo que ela iria voltar, mas nada acontecia. Como Deus é maravilhoso! No dia 12 de junho de 2020, eu mandei uma mensagem para minha esposa e ela me respondeu de forma agressiva por ter mencionado a respeito da pessoa com quem ela estava. Foi aí que decidi a me afastar e aplicar o deixar ir. A partir de então, mandei mensagem para a irmã Cleia, que me passou as primeiras orientações, e em seguida o pastor Henrique Lino. Este homem de Deus me ligou, me orientou e fez tudo o que ele me disse. Não foi fácil, mas Deus me ajudou. Até bloqueei minha esposa nas redes sociais, comecei a orar pedindo para Deus restaurar o meu casamento e nada acontecia. Foi quando ouvi uma pregação de um casal de pastor, onde ele falava que orava pela restauração pessoal e não pelo casamento.
pois eu só pedia pelo casamento. Passei a mudar a minha maneira de orar e pedir, para Deus restaurar primeiro minha vida. Por incrível que pareça, irmãos, depois que eu apliquei o deixar ir, as coisas mudaram. Quando eu bloqueei ela de tudo, a mãe dela me ligava e eu ligava para o pastor, e o pastor me orientava a não dar ouvido ao que a mãe dela falava, e assim eu fazia. Orava e orei como nunca tinha orado antes com Deus. Pedi perdão pelas minhas falhas, minhas fraquezas e meus pecados. Depois que fiz essa oração, me entreguei verdadeiramente a Deus, somente buscando a Ele, sem pedir a restauração do meu casamento nem nada. E deixei de orar pela minha esposa. As coisas mudaram, sabe? Eu senti uma paz tão grande, uma paz tão maravilhosa, que nunca tinha sentido antes. Entreguei a minha vida na mão de Deus, da mesma forma como entreguei a vida da minha esposa e o meu casamento na mão de Deus. Deixei Deus trabalhar. Porque quando fazia da minha maneira, da minha forma, as coisas estavam dando completamente errado. Não era como eu queria, não, mas sim como Deus queria. E quando foi dia 5 de setembro de 2020, a minha esposa saiu da casa onde ela estava convivendo com outra pessoa. Eu liguei para o pastor e expliquei a situação para ele. Ele perguntou: mas ela falou que quer voltar? Que quer reconstruir a vida neste momento? Não, só falou que queria conversar. Então ele falou: então espera, não faz da tua maneira. Se tu for se encontrar com ela, espera ela falar que quer voltar e reconstruir a vida de vocês. Aí você me procura e me ligue. E foi o que eu fiz. Ela falou que queria voltar, que queria construir a nossa vida de casados, construir nossa família. Foi quando eu falei para o pastor e ele me pediu para marcar um encontro com ela e conversar. E foi o que eu fiz. Depois de conversarmos, nos acertamos e estamos felizes e bem como nunca estivemos antes. Mais feliz como esposo. Porém, sei que o deserto ainda não acabou. Muitas lutas virão e muitas barreiras. Mas creio que Deus vai estar no controle de tudo. Creio que Deus vai estar na direção de tudo. E agradeço muito, muito a Deus. Agradeço pela vida do pastor Henrique Lino, pelas palavras, pelo ensinamento, por ele ter me ouvido, escutado. Sei que não é fácil, mas só tenho muito a agradecer ao Ministério Atalaia de Deus, que é um ministério sério, compromissado, como um ministério que está fazendo a diferença na terra. Segue este testemunho de fé e de amor pela restauração do meu casamento. Digo a todas as pessoas que estão passando por essa dificuldade no seu casamento, no seu primeiro casamento: não desistam. Lute até o fim, porque Deus uniu vocês e Ele tem um propósito na vida de vocês. Eu questionava muitas das vezes: Deus, por que Deus? Por quê? Então, não era para perguntar o porquê daquilo ou por que estava passando por isso, pois lá na frente Ele teria um propósito melhor, teria algo melhor para nós. Me apeguei muito no livro de Jó, pelo que ele passou e o que viveu. Não foi fácil, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele perseverou, ele esperou em Deus, e quando Deus restaurou tudo o que ele perdeu, Deus deu em dobro. Então creio que Deus vai dar em dobro a você, a sua família e as pessoas que estão passando por essa dificuldade quando Deus restaurar. É o que eu estou recebendo. É porque estou dando à minha esposa hoje o dobro de amor, carinho e atenção. Fique todos na paz. Que a graça, que a bênção do Senhor Jesus e a misericórdia de Deus esteja com todos vocês. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor.
Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situações de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traída, abandonada, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e auxílio espiritual. Visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br. Temos como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalhamos voluntariamente com assistência às famílias na restauração de casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Temos procurado obedecer ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.